Que sabadão agitado, viu, torcedor do Santos? Eu te peço atenção total agora, porque o que está acontecendo neste momento nos bastidores do clube não é apenas mais um noticiário comum. É um retrato claro de como a temporada começou pesada, cheia de decisões difíceis, pressão interna, cobrança externa e escolhas que podem definir o rumo do Peixe em 2026. Tem negociação internacional avançando e envolvendo uma das promessas recentes do clube. Tem mudança de postura da diretoria, clássico decisivo chegando, jogador barrado, retorno esperado que ainda não aconteceu e um time inteiro jogando sob tensão máxima. Se você é torcedor fiel de verdade, já deixa o like e fica comigo até o fim, porque tudo isso faz parte da mesma história. E no final, a sua opinião como torcedor é fundamental. O Santos vive um momento em que não dá mais para separar o que acontece dentro de campo do que se decide fora dele. A prova disso é o caso de JP Schermonti. O lateral direito, que há pouco tempo era visto como uma das peças importantes do projeto esportivo do clube, hoje está no centro de uma negociação que pode render ao Peixe algo em torno de 25 milhões de reais. O Ajax, da Holanda, voltou à mesa com uma nova proposta e, desta vez, encontrou um Santos diferente, menos rígido, mais aberto a ouvir e disposto a reavaliar posições que antes eram tratadas como definitivas. Segundo informações do jornalista Vinícius Furlan, do All Sport, o clube holandês propôs um empréstimo até o fim do ano com opção de compra fixada em cerca de 4 milhões de euros. Um valor que antes era considerado abaixo do aceitável, mas que hoje já não é visto como inegociável dentro da Vila Belmiro. O que mudou foi o cenário, o momento do jogador e a realidade financeira e esportiva do clube. Antes, o Santos batia o pé e exigia 6 milhões de euros por uma venda definitiva. Agora, a postura é mais flexível, mais pragmática e fortemente influenciada pelo contexto atual. Pessoas envolvidas diretamente na negociação admitem que existe um otimismo real por um desfecho positivo. O Ajax tem pressa, já que a janela de transferências na Holanda se encerra no dia 3 de fevereiro, e quer resolver essa situação rapidamente. Do lado do Santos, a compreensão de que Schermonti já não ocupa o mesmo espaço que ocupava anteriormente. O lateral tem apenas 20 anos, é jovem, tem mercado, mas vive um momento de transição complicado no clube. Depois de ser titular durante a campanha do acesso na Série B de 2024, Schermonti perdeu espaço, viu o rendimento cair e passou a alternar entre o banco de reservas e até mesmo o time sub-20 em determinados períodos. Em 2026, disputou a Copinha e voltou a ser observado mais de perto pela comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda. A expectativa era de uma retomada mais firme, mas, na prática, isso não aconteceu. Hoje, Schermonti é apenas a terceira opção da lateral direita santista, atrás de Igor Vinícius e Mike, e isso pesa muito na avaliação interna. Ele chegou a ser relacionado para a partida da última quarta-feira contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, mas permaneceu no banco durante todo o jogo. Para um jogador jovem, esse cenário sinaliza claramente que o espaço é reduzido e que uma saída, mesmo que temporária, pode ser vista como uma oportunidade tanto para o atleta quanto para o clube. Para o Santos, transformar um jogador com pouca minutagem em uma receita relevante passou a ser uma possibilidade concreta. Enquanto isso, dentro de campo, o clima é de pressão total. O Santos não começou bem a temporada, e os resultados refletem isso. Com apenas uma vitória em 6 jogos disputados em 2026, o Peixe chega pressionado para o clássico contra o São Paulo. A situação no Campeonato Paulista é incômoda. O time ocupa apenas a 11ª colocação, com 6 pontos, e neste momento estaria fora da zona de classificação para o mata-mata, faltando apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase. Um tropeço a mais pode complicar ainda mais o cenário. E como se não bastasse o desempenho irregular, o Santos segue sem contar com Neymar. O camisa 10 avançou no processo de recuperação, já realizou atividades com bola no gramado do CT Rei Pelé, mas ainda não reúne condições de jogo. Ele iniciou recentemente a fase de transição entre a fisioterapia e os treinos em campo, participando apenas de exercícios individuais, sem contato com os demais jogadores. A comissão técnica entende que o retorno precisa ser feito com cautela máxima. Neymar passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo em dezembro do ano passado e segue um processo intenso de recuperação. O cenário mais otimista indica que ele pode ficar à disposição na próxima semana, mas o clube evita acelerar etapas para não comprometer o restante da temporada. Sem ele, o Santos sente, e sente muito. A queda de rendimento em 2026 tem relação direta com a ausência do principal jogador. A criação diminui, a confiança cai e a responsabilidade sobre os demais atletas aumenta. Isso fica ainda mais evidente em jogos grandes, como o clássico contra o São Paulo, que acontece neste sábado,
dia 31 de janeiro, às 20h30, no estádio do Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Do outro lado, o São Paulo também vive um momento delicado, pressionado na parte de baixo da tabela. O clássico ganha contornos ainda mais dramáticos, porque uma derrota pode fazer o tricolor ultrapassar o Peixe na classificação, aumentando ainda mais a tensão no lado santista. Esse contexto levou Juan Pablo Vojvoda a tomar decisões fortes. Segundo informações do jornalista Wagner Frederico, 2 jogadores foram barrados e ficaram fora da lista de relacionados para o clássico: o atacante Gustavo Cabaleiro e o zagueiro Alexis Duarte. No caso de Duarte, a decisão vem após falhas na derrota para Chapecoense. Ele já havia perdido espaço entre os titulares e acabou sequer sendo opção no banco, mostrando que o recado foi direto e sem rodeios. Ao mesmo tempo em que corta, Vojvoda também busca alternativas. O Santos terá uma novidade para o clássico. Contratado recentemente junto ao Atlético Mineiro, o atacante Rony está relacionado e pode ser utilizado ao longo da partida. Neymar segue fora, mas Gabigol está de volta e deve comandar o ataque santista. Ele foi poupado na estreia do Brasileirão e agora retorna como a principal referência ofensiva em um jogo que não permite erro. A lista de relacionados mostra um elenco que mistura experiência, juventude e apostas. Estão à disposição os goleiros Gabriel Brazão, Diógenes e Falcão. Na defesa, Escobar, Vinícius Lira, Igor Vinícius, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Adonis Frias e João Basso. No meio-campo, João Schmidt, Tomás Rincon, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Zé Rafael, Roleiser e Miguelito. No ataque, Gabigol, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Matheus Xavier, Barreal e Rony. A provável escalação tem Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar ou Vinícius Lira na defesa, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino no meio, Roleiser ou Miguelito, Gabigol e Barreal no ataque. Um time que entra em campo carregando a responsabilidade de reagir e dar uma resposta ao torcedor. E se o momento coletivo preocupa, o histórico individual de Gabigol traz uma ponta de esperança. Desde que subiu aos profissionais em 2013, ele já marcou 8 gols contra o São Paulo, somando passagens por Santos e Flamengo. 3 desses gols foram com a camisa santista e 5 com a camisa do clube carioca. Apenas um foi marcado no Campeonato Paulista, em 2018, mas os demais aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O São Paulo é uma das principais vítimas de Gabigol, atrás apenas de Fluminense e Palmeiras. O clássico deste sábado encerra a sequência de confrontos grandes do Santos no Paulistão e pode marcar um ponto de virada, para o bem ou para o mal. A partida terá transmissão pela Record, pela Cazé TV no YouTube, pela HBO Max no streaming e acompanhamento em tempo real pelo Bolave Brasil. A arbitragem será de João Vitor Gobi, com Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa como assistentes, além de Adriano de Assis Miranda no VAR. Tudo isso acontece enquanto, nos bastidores, a diretoria avalia decisões importantes, como a possível liberação de JP Chermonti para o futebol europeu. É um momento em que o Santos precisa equilibrar razão e emoção, planejamento e urgência, futuro e presente. Cada escolha pesa, cada resultado influencia o próximo passo e cada jogo passa a ser tratado como decisivo. Por isso, a voz do torcedor se torna ainda mais importante. Você concorda com a mudança de postura do clube na negociação de Chermonti? Acha que o Santos faz certo em aceitar uma proposta abaixo do que pedia antes diante do cenário atual? Confia que Gabigol pode assumir o protagonismo enquanto Neymar se recupera? Aprova as decisões de Vojvoda, as barragens e a escalação para o clássico? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse momento exige debate, cobrança e também apoio. O Santos precisa reagir, se reencontrar e sentir o torcedor junto, participando, opinando e cobrando. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos Raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na fila